Olá, alunos! Voltamos aqui com a nossa aulinha 4.1, né? A gente vai fazer agora a revisão da nossa aula 4.1, onde nós falamos sobre democracia e cidadania. Lembram? Então, agora a gente vai fazer uma revisãozinha rápida e daqui a pouco vocês vão fazer um exercício para a gente voltar para a correção, né? Vamos aqui então para a tela para a gente ver quais foram esses assuntos da nossa aulinha de hoje. Bom, a nossa aula versou sobre a democracia e a cidadania, né? E a gente falava sobre os tipos de democracia. Quando a gente fala de democracia, o bom é a gente entender que é um termo que foi sendo construído ao longo do tempo, né? É um termo histórico e um termo que é importante vocês entenderem que nem sempre foi assim. As ideias democráticas, elas foram sendo construídas, assim como até hoje a gente ainda tem coisas para resolver da democracia, não é mesmo? Então, assim, na democracia direta, que foi o primeiro boom, né? O primeiro momento de exercício da democracia era exatamente a democracia direta, onde todas as pessoas, com exceção de algumas lá que estavam da Grécia Antiga, todas essas pessoas consideradas cidadãs poderiam participar, né, da criação e manutenção da vida em coletividade, da vida em sociedade, ou também da vida comum, como diz aí no texto, né? O conceito de cidadão e cidadã, né, não tinha ainda a palavra cidadã, porque as mulheres não poderiam participar naquele momento. Ele estava associado ao quê? À participação política, né? E aí, nessa democracia direta, essas pessoas poderiam agir diretamente nos interesses do Estado, decidir o que poderia e o que não poderia fazer, agir naquele momento. Na prática, então, o exercício da democracia direta, ela consiste na discussão sem intermediários na questão do interesse comum. O que quer dizer isso, gente? É que essa ideia da democracia é uma democracia sem representação política. A gente ainda não tinha essa ideia de representantes, né? Isso ainda estava em construção, tá certo? Bom, aqui a gente também, com o tempo, foi evoluindo, né, essa ideia da democracia. E aí a gente vem, então, para uma sociedade moderna, onde a democracia passa a mudar a sua configuração e passa a ser a democracia representativa. Ou seja, aí a gente já tem representantes políticos que vão estar agindo sobre os interesses da população, né? Então, a gente tem esse momento aí de mudança. E aí até mesmo a ideia de cidadãos já inclui mulheres, inclui negros, pessoas pobres. Essa ideia de cidadão, ela foi mudando, né? Então, esse modelo já tem a representação política dentro dessas ações. Essas deliberações coletivas, então, elas passam a ser diretamente mudadas no sentido de que os cidadãos poderiam votar diretamente nos seus representantes eleitos e eleitas, né? E esses representantes políticos iriam agir de forma a estar agindo, de estar trazendo os interesses da população para as ações do Estado. Quem são esses agentes políticos? Prefeitos, presidente, governadores, deputados, senadores e vereadores, né? E aí a participação dos cidadãos é indireta e periódica. Quer dizer periódica? Quer dizer que de 4 em 4 anos a gente vai lá e vota nas pessoas que a gente quer que nos represente. Então isso acontece através das instituições eleitorais, né? Bom, na democracia participativa, nesses conceitos aí, vão trazendo também uma ideia de articulação, de aproximação, com vistas a diminuir, então, a distância entre os representantes e os representados. E aí a gente tem uma busca pela superação dessas deficiências do sistema representativo, que mesmo a gente tendo representação, a gente tem dificuldade, né, de atuar e de poder estar mais à frente, né, mais atuante dentro das decisões políticas. Esse é um grande problema da democracia, que a gente ainda precisa resolver, né, esse distanciamento. Aí a gente trouxe o top 3 dos pensadores políticos, pensadores da democracia, os pensadores da sociedade, dos contratos sociais, que é Thomas Hobbes, Locke e Rousseau, que são considerados autores contratualistas, né? Os autores do contrato
social, né? Eles acreditam que a sociedade, o Estado emana desse contrato social, onde nós fazemos acordos, né, para vivermos em sociedade, para vivermos ali no mínimo de harmonia. Isso só poderia acontecer se nós abríssemos mão dos nossos direitos individuais, de alguns direitos, para que a gente possa viver em sociedade. Esses três autores defendem, então, o contrato social. Inclusive, o Rousseau tem um livro chamado Contrato Social, né, que fala exatamente disso também. Muito bem, gente. Então, a gente vai agora para a atividade de sala e a gente volta daqui a pouco para a correção e demais comentários sobre esse tema para a gente dar um finality, para a gente finalizar com chave de ouro, tá bom? Aguardo vocês, até mais! Muito bem, galerinha, voltamos. Você piscou o olhinho aí, a gente já voltou para a correção da atividade. E aí, pessoal, terceiro ano, vamos dar um gás aí nesse final, né? Nesse último ano aí, estudar, se dedicar. A gente já está chegando no final da primeira unidade, daqui a algumas aulas, né? A gente está indo para 4, 5, até a 8 a gente já está finalizando a primeira unidade. E já vocês já estarão fazendo as provas, as avaliações. Nas próximas aulas eu vou dar uma focada também nesse nosso tempinho aqui de correção, que é um tempo que a gente consegue falar um pouquinho de outras coisas, falar um pouquinho sobre a nossa atividade extraclasse, né? Que nós vamos estar aí daqui uns dias fazendo, e eu quero ver os resultados, né? O resultado daquilo que vocês vão construir aí dentro do mapa, né? O trabalho vai ser vocês constituírem um mapa, mas nas outras aulas eu vou explicar melhor isso para vocês, tá bom? E aproveitar também esse tempo antes da gente corrigir para mandar um abraço para todos os professores presenciais, todas as professoras que estão aí nos auxiliando aí junto com vocês presencialmente para dar esse trabalho de parceria, né, que a gente faz, que se vocês não estivessem aí, com certeza o nosso trabalho aqui não iria acontecer, né? Então, um abraço para todos vocês, nosso carinho, e aí a gente está recebendo visitas aqui na mediação, de vez em quando aparece uma turma aí que vem nos visitar, visita aqui os nossos estúdios, tira foto, enfim. A gente está aberto também para essas visitações, tá bom? Muito bem, então pronto, passados os recados, vamos então para a correção do conteúdo da atividade, para que a gente possa então seguir a nossa disciplina. Vamos para a primeira pergunta? Muito bem, gente. Então, a questão de número 1, ela é do Enem, né? Fala sobre o despotismo, né? Aqui a gente tem uma tirinha da Mafalda, que eu amo, Mafalda. E aí fala sobre o despotismo, né? Vacinar contra o despotismo. O que seria, então, o despotismo, né? É essa ação, né? Que dentro de um ambiente democrático que desvirtua, né, a própria democracia. E a gente vai ver aqui uma suposta vacina contra o despotismo em um contexto democrático tem o objetivo de impedir a contratação de familiares para o serviço público, né? Reduzir a ação das instituições constitucionais, combater a distribuição equilibrada de poder, evitar a escolha de governantes autoritários e restringir a atuação do parlamento. Então, o que seria a ação do despotismo, né? O que iria trazer de benefícios quando a gente combate o despotismo? Geralmente, o governo despótico, né? O seu governante é chamado de déspota, né? Uma pessoa déspota. O que é uma pessoa déspota? Vamos saber agora. Bom, a resposta correta é essa, né? Você combater o despotismo é evitar a escolha de governantes autoritários, né? Tá aqui a resposta do que é ser déspota. Déspota é uma pessoa autoritária, é uma pessoa que não admite como ser contrariado, é uma pessoa que não sabe lidar com os contrários, que não é nada democrático, tá? Quando a gente fala do despotismo, é exatamente isso. E vocês aí conhecem algum déspota onde vocês convivem, onde vocês vivem?
porque todo lugar tem sempre uma ou mais pessoas com essas características, né? Uma pessoa déspota, que não respeita a vontade dos outros, só a dele que vale, ou a dela. Então, dentro de uma democracia, não deve ter espaço para esse tipo de comportamento ou até mesmo de governo despóticos, né? Como a gente pode dizer. Então, gente, está aí. Letra D é a resposta correta, certo? Vamos para a questão 2, então? Vamos lá. Democracia. O governo na qual o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas, não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo os princípios permanentes de legalidade. O conceito de democracia apresentado acima se relaciona diretamente com a prática de: letra A unidade sindical; letra B, socialização da riqueza; letra C, estabilidade constitucional; letra D, autodeterminação das minorias; ou letra E, política abrangente. E aí, pessoal? A característica dessa democracia é que há um respeito às políticas públicas, né? Não só de uma forma ocasional, ou quer dizer, não só de vez em quando, mas segundo os princípios da legalidade, sobre os princípios da lei vigente. Então, o que quer dizer isso exatamente? Que essa é um princípio da estabilidade constitucional. Quando você respeita a Constituição vigente, você está trazendo, né, uma democracia que se sustenta. Porque sem o respeito à Constituição, não temos uma democracia sustentável, não é mesmo? Muito bem, então quem aí marcou a letra C, parabéns, está correto, certo? Vamos para a questão então do Enem. Questão 3. A caixa de Pandora tecnológica penetra nos lares e libera suas cabeças falantes, astros, novelas, noticiários e as fabulosas e irresistíveis garotas propaganda, versões modernizadas do tradicional homem sanduíche. Essa aqui é um trecho da História da Vida Privada, né? Que é um livro clássico, né? Bom, a TV, a partir da década de 1950, entrou nos lares brasileiros, provocando mudanças consideráveis nos hábitos da população. Certos episódios da história brasileira revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, tornou-se um veículo de utilidade pública a favor da democracia, à medida que... A pergunta quer dizer o quê? Quando que a televisão e a imprensa apresentaram ações que eram a favor da democracia? Entendam a pergunta, tá? Letra A. Amplificou os discursos nacionalistas e autoritários dos governantes Vargas? Acho que não, né, gente? Então, daqui você já corta. Não foi isso, né? Revelou para o país casos de corrupção na esfera pública de vários governos? Pode ser que sim. Aí eu acho que já tem um sentido. C. Maquiou indicadores sociais negativos durante as décadas de 70 e 80? Talvez, né? Apoiou o governo Castelo Branco nas iniciativas do fechamento do parlamento. Aqui o Castelo Branco foi na ditadura militar, tá? E aí, colaborou com a construção de obras faraônicas durante os governos militares. Vamos ver então a resposta correta dessa pergunta. Revelou para o país os casos de corrupção na esfera pública de vários governos. E isso é verdade, né? Com a televisão, com os jornais, né, os noticiários, eles foram trazendo para a nossa realidade casos que estavam escondidos, né? Casos de corrupção em vários governos, sejam de direita, sejam de esquerda. Querendo ou não, a televisão ela traz um pouco essa ideia, né, de trazer à luz coisas que estão ocultas. Claro que existem críticas, né, à imprensa brasileira, existem críticas à imprensa que acaba beneficiando determinados governos, né? Determinados agentes públicos, políticos, porque aí acaba defendendo, mas no geral eles trouxeram grandes benefícios nesse sentido, né? Como a gente
saberia de certos casos de corrupção se não fosse a imprensa, se não fosse o jornalismo, né? O jornalismo sério, ele é muito útil para a população, gente. A gente não pode achar que tudo que aparece aí do jornalismo é ruim, pelo contrário, muita coisa dá para aproveitar, muita coisa é boa. Então, o que a gente tem que ver é que há um sentido positivo, né, no jornalismo. O jornalismo traz, sim, grandes benefícios quando ele é feito de forma séria, quando ele é feito de forma imparcial, né? Não existe uma pessoa mais imparcial possível, mas pelo menos a busca pela imparcialidade. Então, isso realmente a televisão trouxe esse lado, tá certo? Muito bem, então vamos para a última pergunta. Como Karl Marx e Friedrich Engels pensavam a democracia? Vocês lembram que Marx e Engels eram, né, pensadores críticos do capitalismo e comunistas. Então, você vai ver que logo de cara a resposta vai vir com uma crítica, né, ao capitalismo. Eles acreditavam que um governo democrático era inviável em uma sociedade capitalista. Não falei para vocês? Pois é. Diante das limitações impostas pela própria relação de exploração e dominação entre as classes, para alcançá-lo seria necessário mudar, então, as próprias bases, né? Então, para eles seria necessário acabar exatamente com isso aqui, ó, capitalismo. Enquanto para eles é essa a ideia. Enquanto não acabar o capitalismo, a gente não vai ter uma sociedade verdadeiramente democrática, porque para eles uma sociedade democrática não se divide em classes. Por isso a defesa do comunismo, que seria uma sociedade sem classes sociais, o que é, né, enfim, algo muito difícil de acontecer, uma fantasia, né? Então a gente tem assim, a crítica desses dois autores vai exatamente na base social e não exatamente do governante X ou Y, né? Porque o governante de direita ou de esquerda iria resolver a situação se a gente ainda vive na base do capitalismo. E depois dele, vários autores defendem a mesma coisa, que a base da sociedade é que está errada, e não os governantes em si. Então, se a gente ainda tem um sistema predatório, um sistema onde a gente acaba com o meio ambiente, um sistema onde a gente não respeita o outro, não respeita as minorias, não respeita os povos originários, né? Não busca a igualdade social e a diminuição da pobreza, não adianta eu colocar o governante X, Y, Z, o que eu gosto, o que eu não gosto, porque a base em si está errada, né? Como se você tivesse construindo um lindo castelo, uma casa maravilhosa, né? Com todos os aparatos tecnológicos, com todas as coisas lindas que uma construção pode ter, se a base daquela casa é uma base frágil, uma base que não se sustenta. Então, essa é a crítica, né? Se a base está errada, provavelmente todo o resto vai desmoronar, né? Dessa casa tão linda que, né, um exemplo que eu estou usando aqui que a pessoa deseja construir. Então, é basicamente isso a crítica desses autores, certo? Não estou aqui dizendo que eu concordo, que eu discordo, tá, gente? Eu estou dizendo que é o que eles pensam. Porque às vezes a gente está falando aqui, está comentando, aí os alunos, outras pessoas, então a senhora concorda com eles? Eu não estou aqui para discordar ou concordar, estou para mostrar as teorias. Aí vocês aí, com as teorias em mãos, aí vocês vão dizer o que vocês acham certo e o que vocês não acham, tá certo? Bom, nossa aula termina por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre esse tema. E a gente se encontra na aula 5, onde nós vamos trabalhar outros temas também da parte política e da sociedade, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos e até mais!